Por outro lado, o dinheiro que é injetado no chamado complexo bélico industrial dos Estados Unidos é gigantesco. O governo norte-americano, de acordo com relatórios relativamente legítimos, estaria gastando de 12 a 15 bilhões de dólares por semana de guerra com o Irã. Esse dinheiro vai, quase todo ele, para o bolso das grandes corporações do complexo bélico industrial. Isso não permite um novo fluxo na economia, em função do lucro que essas corporações passam a ter com a guerra? É uma das apostas, sempre foi uma das apostas dos Estados Unidos e do complexo militar industrial, porque isso também gera dinheiro, não é? Se ele não está conseguindo gerar dinheiro na economia normal, real, vamos gerar dinheiro através de guerras, né? Na verdade, isso não é não é exclusividade dos Estados Unidos, né? Que está falando do Arrighi, se você olhar todos os ciclos capitalistas que tiveram e terminaram em guerra, sempre também foi uma aposta. Tanto que os Estados Unidos, acho que eu vi uma notícia que ia pedir para as fábricas da GM, da Ford, se converter para produzir armamento, né? Então essas fábricas também vê uma forma agora de manter esse fluxo de capitais dela via Estado americano, e não mais vendendo carro, vendendo geladeira. Vou fabricar arma. Então o capitalismo ele sempre tem essa aposta de que ele consegue manter esse ciclo funcionando. Porque no limite, se der errado, eles também ganham. Porque os ciclos, acho que quem falava muito isso era o Marshall Postman, né? Nos ciclos do capitalismo, existe inevitavelmente uma reconcentração de capitais. Então, quem que reconcentra isso? As grandes corporações. Então, eu destruo a maioria das empresas, mas as grandes corporações se tornam maiores ainda, porque os capitais fortes vai lá e compram os capitais débeis via processos de fusões e aquisições. E o mercado se concentra cada vez mais, que é, no final, o grande interesse do capitalista, né? Você acha que esse aumento do preço do petróleo, que é irregular, tem subido e descido desde 28 de fevereiro, ele tende a criar, caso não haja uma solução a curto prazo para a guerra, ele tende a criar uma nova onda inflacionária mundial? Nós estaríamos, de alguma maneira, diante de um choque semelhante ao dos anos 70, que você citou, ao choque de 73? Na realidade, assim, desde o choque do petróleo de 73, já teve vários estudos, né, na Inglaterra e depois no próprio Estados Unidos. Se não me engano, foi o JP Morgan que fez, dizendo que o dólar ia chegar a 300 dólares, se não me engano, na crise do subprime, eles falaram isso. Depois, na Covid, falaram até que ia chegar a 500. Então, sempre existem essas previsões. O que, na realidade, a crise de energia da guerra do Irã está provocando é aumentar de forma definitiva o custo do petróleo. Porque esses picos o mercado acaba assimilando. Por que ele não disparou ainda? Porque os países ainda têm grandes reservas, se prepararam, né? Principalmente os países asiáticos. Se pegar a China, tinha na época, quando começou a guerra do Irã, tinha 220 dias de estoque de petróleo. O Japão tinha até mais, se não me engano tinha 240. Mas quando você vai na economia do G7, ele já estava, só a Alemanha tinha 100 dias, e os outros países do G7 era entre 80 e 90 dias. Como era uma promessa que o negócio ia acabar em uma semana, os países ainda estão segurando, né? Porque essas reservas, na verdade, uma boa parte é reserva governamental, né? Os países da OCDE se obrigam a ter reservas emergenciais de petróleo. O único que não tem é o Brasil, né? Mas os países da Europa, todos eles têm uma reserva governamental de petróleo, e eles começaram a liberar essas reservas emergenciais estratégicas para não deixar o preço do petróleo explodir tanto. Talvez por isso as economias europeias tenham pressionado e não tenham aderido à ideia, né, da guerra com os Estados Unidos e Israel, e têm pressionado os Estados Unidos a sair, a terminar essa guerra, porque eles sabem que eles estão numa situação delicada. Quem está numa situação, digamos assim, tranquila na situação toda é a China, que fez uma grande reserva de petróleo e agora, durante 2016, aumentou ainda mais, 2026, né? Aumentou ainda mais, inclusive aumentando as compras do petróleo brasileiro, né? O Brasil teve o maior superávit. Os Estados Unidos também tem uma reserva importante. Os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo, né? O grande problema do Brasil é que a gente é autossuficiente porque a gente produz petróleo mais do que a gente consome. Só que o que a gente consome é petróleo refinado. A gente põe na conta que eu sou suficiente petróleo bruto. Os Estados Unidos, além de ser autossuficientes, eles têm, por tradição, tem uma reserva... Eles têm uma reserva de petróleo já processado, refinado para utilização. Então a gente precisa ainda importar gasolina e óleo diesel, né? O Brasil é autossuficiente em petróleo bruto, mas... Quer dizer, a retomada da guerra poderia levar a que alguns países do Ocidente chegassem rapidamente a uma situação
de exaustão da sua capacidade, das suas reservas de petróleo. Sim. E isso jogaria o preço do petróleo... Aí jogaria o preço do petróleo na sanha capitalista, que é oferta e procura. Você não tem, precisa, é o preço que eu vou vender. Os países ainda têm como amortecer isso com essas reservas emergenciais. Só que, mesmo que acabe hoje a guerra do Irã, que é a grande preocupação, até se restabelecer toda essa cadeia, né, de suprimento de petróleo. Quando a gente fala petróleo, é a fonte de energia, inclusive de fertilizantes, né? Tem muitos fertilizantes que são derivados de petróleo. Até se restabelecer toda essa cadeia, vai ainda proporcionar um impacto inflacionário em várias economias, né? E o grande problema do impacto inflacionário é a política monetária, né? Tanto que a gente está vendo que o Fed ia começar a reduzir a taxa de juros, já sinalizou que não pode não ser assim, justamente pela pressão inflacionária gerada pela guerra. O Brasil é a mesma coisa, né? A gente tinha a expectativa de reduzir essa taxa de juros a 0,5% a cada reunião do Copom, e já o Banco Central já sinaliza que isso pode não ser assim, pode ser menor. Quando o Irã fecha o Estreito de Hormuz, ele pega a economia ocidental pelo pescoço. Exatamente. Essa é a grande arma que o Irã está utilizando agora, né? Tem mais impacto que os mísseis. Muito mais. Que é a linguagem que os Estados Unidos e a Europa entendem. É a linguagem econômica. Já que eles não estão preocupados com as pessoas. Do corpo é o bolso. É o bolso. Do mundo capitalista é o bolso, né? Por isso que eu acho que. Não sei, né? A gente está analisando no cada dia, ele fala uma coisa, né? Mas a princípio ele quer dobrar a aposta, mas ele sabe que ele não pode dobrar essa aposta. Porque na realidade todo poder assimétrico está a favor do Irã, não está a favor dos Estados Unidos. A não ser que os Estados Unidos fossem capazes de destruir o Irã com a guerra e se apossar do Estreito de Hormuz. Exatamente. O que é muito improvável que aconteça, né? Mas ele pode fazer essa aposta? Pode, mas não sei se ele consegue chegar nesse momento. Eu acho que o pessoal derruba ele antes, né? Porque como os americanos só entendem a linguagem econômica, já existe uma pressão da elite econômica para que isso termine, né? Que isso não fique só na loucura da cabeça dele. Num cenário hipotético, se além de controlar e fechar o Estreito de Hormuz, também ocorresse o fechamento do Estreito de Bab al-Mandeb ali no Mar Vermelho, uma crise energética poderia rapidamente se estabelecer no mundo. Sim, com certeza. E por isso, se não me engano, foi o próprio Estados Unidos que ameaçou. Eu tinha falado isso um ano atrás, né? Que ninguém. Porque uma rota, principalmente para a Ásia, é o Estreito de Malaca, que passa ali entre a Malásia e a Indonésia, contorna ali o Sri Lanka. Que isso poderia estar, digamos assim, nas ideias do Donald Trump, para afetar realmente a China, né? Só que em consequência ele afeta o Japão também. Que, se não me engano, há uns 2 dias isso começou a ser ventilado lá, que os Estados Unidos poderia fechar o Estreito de Malaca, se o Irã fechasse o Estreito de Bab al-Mandeb. Então é uma guerra econômica sobre acesso à energia, né? Que a energia ainda, infelizmente, né? Os hidrocarbonetos ainda é o que move, principalmente a economia industrial, né? É o que move as economias no mundo todo. Agora, quais regiões e países seriam mais afetados por uma escalada prolongada no Oriente Médio? Porque o petróleo que passa ali pelo Estreito de Hormuz e que passa pelo Mar Vermelho não é o que abastece a Europa. Né? Isso afetaria especialmente a Ásia, o Japão, a China. Como é que a Europa é afetada? A Europa é afetada se a guerra continuar, porque no que os estrategistas chamam de escada de escalada, você sempre tem o próximo passo que sempre é pior, que você tem que ter lá na sua estratégia para ameaçar o seu inimigo. Se você fizer isso, eu faço isso. Se você fizer isso, eu faço isso. Que é o que o Irã estava falando. Se você atacar minhas usinas de salinização, eu ataco as usinas de salinização do Golfo Pérsico. Se atacar minhas usinas produtoras de petróleo, eu ataco a de vocês. Então, nessa escada de escalada, por isso que a Europa se preocupa tanto. Porque se o negócio começar a escalar, aí a Europa começa a ser afetada. Porque uma boa parte do petróleo que chega, né, na Europa e do gás que chega na Europa é via física, né, não é marítima. Então, a Europa tem essa preocupação dessa guerra não escalar, porque se escalar, o Irã facilmente consegue destruir toda essa infraestrutura. E por incrível que pareça, o Irã é o responsável na mesa, né? Nesse teatro da guerra, o Irã é o responsável. Estados Unidos e Israel são os irresponsáveis que estão tentando escalar o negócio e prejudicar todo mundo. O Irã é responsável porque ele sabe
que fechar o Estreito de Hormuz, você está fechando